Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Eu sou o Ney Hamilton e este é o nosso time completo, Belmiro Valverde, Mário Negrão e Hugo Mengarelli. Senhores, vamos falar sobre novelas, né? Depois de uma longa duração, terminou a novela do Mensalão. Finalmente, ou pelo menos está terminando, né? A novela do Mensalão, que foi uma novela tão estridente, tão histérica quanto a Avenida Brasil, né? Belmiro Valverde, o final dessa novela foi o que você esperava? Não, eu achava que o final ia ser mais aquele final normal de novela, casamentos, reconciliações, né? E ultimamente até o bandidão fugindo para algum... O bandidão fugindo para algum lugar, dando banana, né? Dando banana para os que ficam, né? Eu acho que o julgamento do Mensalão tem um caráter claramente histórico no Brasil, né? Ele é um divisor de águas, realmente, quer dizer, mais ou menos, lembra você que é o cineasta, lembra o Buñuel com o Anjo Exterminador, né? O país está todo aberto para fazer as coisas certas, mas ele não consegue se libertar, né? O Anjo Exterminador não deixa ele sair da casa, né? E agora saíram da casa, quer dizer, Agora está se discutindo com toda a naturalidade se o Zé Disseu, que era o homem mais poderoso do governo, deve ir para a cadeia durante tantos anos fechado ou semiaberto, por aí fora. Então eu acho isso um passo, não pelo caráter punitivo que A ou B receberam, também por isso, mas eu acho isso um passo fundamental, digamos, de civilização política, né? Das pessoas entenderem que a res pública é uma res pública realmente, ela não é uma cloaca que você pode fazer dela o que você quiser, porque é pública, né? Não é como se dizia antigamente, uma mulher pública, né? Então, eu acho isso muito importante. Agora, eu acho que uma coisa que agora nós vamos começar, nessa dinâmica do Mensalão, está começando a aparecer uma outra dimensão que eu acho importantíssima, que é a dimensão das prisões brasileiras, porque essas pessoas foram condenadas à privação de liberdade, mas não são condenadas a ir para um chiqueiro, que são as prisões brasileiras, em condições subhumanas, em que se bota 150 pessoas onde cabe 30, e todo mundo está achando normal, por quê? Que, por enquanto, não são pessoas que estão lá e não podem dizer nada. Agora não, agora são pessoas que têm uma certa influência social e vão dizer, peraí, gente, tudo bem, eu estou preso, mas você não pode chegar e imaginar que eu vá para um tipo de prisão como essa. Isso vai aparecer como discussão, ainda mais depois daquela declaração bombástica do ministro da Justiça de que preferia ser morto do que ir para uma prisão brasileira. Mário, você ficou surpreso com isso? E até a questão da famosa dosimetria, eu não sabia que se utilizava, se empregava esse termo na concessão de penas, né? Quando você determina as penas de um réu. Você entendeu essa dosimetria? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. O publicitário, Marcos Valério, teve 40 anos de prisão e o chefe da suposta quadrilha teve, ou agora quadrilha, né? Pelo menos a justiça reconhece como tal, teve 10 anos de prisão. Seria mais ou menos como se os aliados tivessem capturado Hitler e condenado Hitler a 30 anos de prisão e o sargento que operava as câmaras de gás em Auschwitz condenado à morte, né? Porque ele cumpria ordens, né? Mas, de qualquer forma, claro, ele estava cometendo um crime. Mas seria... Eu entendi mais ou menos assim. É claro que eu acho que o meu raciocínio é um pouco simplista demais. Mas eu estou tão errado assim? Não está. É assim, eu acho que... Assim, esse Mensalão trouxe 3 princípios, eu acho que vão... Três, sempre 3. Sempre 3, mesmo sem querer, 3. Velho Mário Negrão, não E falha. a Justiça, e o Supremo, e agora no Supremo também. 3 princípios que eu acho que foram interessantes, que vão talvez mude alguma coisa, né? Primeiro, o domínio do fato. Quer dizer, até que ponto, né, o indivíduo precisa de provas cabais, né, para mostrar que a posição que ele ocupa, né, é passível de abuso.
Né? Então, isso é muito interessante. E muito corajoso, porque todo mundo sabe, né, aonde que isso pode levar, entendeu? Quer dizer, isso chega a ser o rato-rei, eventualmente, né? E, se Deus quiser, chega. Mas isso foi um princípio que abriu-se, né? Que isso foi que protegeu a máfia durante anos e sempre protegeu a corrupção, né? Quer dizer, o sujeito que diz que não tem provas, todo mundo sabe que foi ele mesmo, né? Mas ninguém consegue provar e por essa tecnicalidade o ratão fica sempre livre, né? Quando todo mundo sabe que é o chefe que determina o que acontece e que essa proteção sempre existiu. Enfim, essa discussão abriu-se finalmente com coragem, né? Talvez não com a efetividade que todo mundo esperava, mas com coragem. Né? Com coragem e realmente com a intenção de endereçar esse assunto eventualmente. Né? Isso foi uma coisa. A outra coisa foi o que eu acho que foi o que aconteceu com a dosimetria. Que ali né, tinha dois princípios, eu acho que estavam importantes ali. O que conta mesmo? O acúmulo de delitos que o sujeito faz ou o fato que ele cometeu um delito? Quer dizer, se você praticou lavagem de dinheiro uma vez ou 30 vezes, isso faz diferença, isso se refletiu na dosimetria. Né? Se refletiu na dosimetria. Quer dizer, o que acabou sendo foi assim, não, você basta cometer o crime uma vez, se você repetir o crime mais vezes, não tem importância. Né? O que, aliás, é uma mensagem curiosíssima para a PCC e aliados. Né? Quer dizer, mata um, mata 20, a pena vai ser a mesma. Né? O que é uma coisa... Cumulativa. A pena é cumulativa. A pena acumulativa. Essa foi o que foi em discussão. Eu acho que ali que a discussão da dosimetria toda, o valor de toda essa discussão da dosimetria foi aí, entendeu? De saber como que daqui para frente vai se encarar, né, o delito. Se você comete o delito uma vez e vai para a cadeia e cumpre uma pena proporcional, fracionário ou coisas assim, ou se vai, como nos Estados Unidos, que o sujeito acumula 512 anos e tal, né? O que no Brasil é absolutamente curioso, que como tem esse teto de 30 anos, né, e tem todos esses indultos que vêm por bom comportamento, escovou os dentes direito, né, não falou palavrão na célula e tal, e vai diminuindo, até que a gente vai ver que os 11 anos do Zé Disseu vai acabar virando 11 dias ou qualquer coisa. É um ano e pouco. Um ano e pouco, né? O que me deixou absolutamente revoltado. Sou absolutamente revoltado, né? Não que eu seja um cara vingativo, sabe? E acho que Pois é, mas tô aí agindo é o por caso, vingança, mas é caso de justiça. Mas é o caso do publicitário que tem 40 anos e certamente vai passar pelo menos 9 na cadeia, né? E não era o chefe da quadrilha, enquanto que o chefe da quadrilha vai passar no máximo 1 ano na cadeia. Então, se passar, né? Foi a mesma pizza de sempre, só que agora, em vez de pizza gigante, ficou brotinho, mas é pizza do mesmo jeito, né? E eu fiquei absolutamente revoltado com isso. Né? E eu acho que um dos resultados é o fato de que, olha aí, em um mês, 78 mortes em São Paulo, no outro mês, 24. Até brinquei no outro dia, num outro programa aí, que eu quero um asilo político, eu quero ir para a Síria, porque lá eu vou ter uma velhice mais tranquila, porque lá não morre 24 pessoas por semana, né? Lá você vê agora... Lá no conflito de Israel, com aquela bombaiada toda, aquilo tudo, morreu 11 só, entendeu? Aqui 11 morrem em meia hora em São Paulo. Não sei se as tropas americanas tiveram 100 e tantos mortos, quanto a polícia paulista teve nesse Mas ano, nunca, né? morreu muito mais no gente. Afeganistão, por exemplo, né? Acho que Muito não teve mais. tanto soldado do que Morreu muito mais gente aqui do que soldado na São Paulo, a Afeganistão. média de morte diária é 10,6. Então eu quero uma aposentadoria no Afeganistão para eu ter uma velhice E agora tranquila, a inversão né? catarinense também. Ah, sim. Mas eu acho que uma coisa aconteceu. Outra coisa foi isso que o Belmiro falou, assim, precisou sempre, né, na nossa... Hoje eu estou amargo, né? Precisou sempre, na nossa brasilidade crônica, supurada de sempre, que alguém importante fosse para a cadeia para que refletisse, né, que agora o sistema prisional brasileiro. é bom demais para o doutor Dirceu ir para uma cadeia dessas. Então, agora nós vamos tratar de reformar tudo isso. Aquilo me deixou outra revolta. Quer dizer, eu achei, assim, por um lado, fiquei exaltado com o mensalão, porque eu acho que foi aquilo que eu esperava, a justiça se fez. O que revoltou você? Você gostaria que ele fosse para uma cadeia superlotada, cheia Não, eu de gostaria cara? que ele fosse tratado como qualquer outro criminoso. Qualquer outro. Mas eu acho isso. Qualquer outro. E que se for ter um benefício para ele, vai ter benefício para todos, então. Né? Porque, inclusive, eu ouvi outro dia que existe verba para construir mais cadeias, o que não existe é interesse.
entendeu? Que não, as cadeias não precisam ser assim. Tem dinheiro para isso e tem possibilidade para que isso aconteça, entendeu? Agora, precisou de um bacanão, né, acontecer alguma coisa com ele para que... Eu acho que tudo isso vai ser uma tremenda desculpa. Eu estou revoltado. Eu gostaria que ele fosse para a cadeia mesmo. Então, dos 3, 2-1, você... Eu não vejo diferença nenhuma entre ele e o Seu lado Fernandinho. pessimista venceu. Eu não vejo diferença nenhuma entre ele e o Fernandinho Beiramar. Nenhuma. Hugo Mengarelli, Nenhuma. a bola está com você. Bom, eu estava lendo uma reportagem que fizeram na Klaus Roxin. Roxin Que é é um jurista alemão. E ele coloca questões que, por exemplo, em outras ocasiões se tomaram ao pé da letra. No caso de Dirceu, não se deu nem 5, porque não existe uma só prova contra Dirceu. E ele declara... Existe a prova testemunhal, né? Como? Existe a prova testemunhal apenas. Sim, só. Mas ele declara, este jurista, só quero, eu conheço quero a teoria. tratar de analisar a questão, não estou querendo dizer Sim. se Dirceu é ou não é, estou tentando analisar, verdade? Ele disse que por ter subalternos envolvidos em corrupção, isso não necessariamente deve se tomar como a pessoa, chefe, tem que estar inteirada por essas coisas que acontecem, ou seja, ser corresponsável dos fatos. Sim, mas se meu filho bater o carro, eu que vou pagar. Perdão. Bom, este jurista faz esta análise. Eu não estou dizendo tem razão ou não. Tempo atrás, grampearam um telefone de um bandido, que não me lembro quem agora, de uns de lá em cima, e quando foram a prender o cara, não o podiam prender, porque a polícia se excediu. Para grampear um telefone se precisa de 3 denúncias, e só existia uma. Mas no fato de grampear o telefone, descobriram a Matuf. Como é o caso? O caso recente foi. Não é do Carlinhos Cachoeira? Não, era outro. Bom, Daniel não importa. Dantas. E tanto, como? Daniel Dantas. Daniel Dantas foi? Daniel. Ok, Daniel Dantas, ok, fenômeno. E não aconteceu nada com o cara. Por quê? Porque foi ilegal ser grampeado. Uma das questões que Belmiro se cansa de levantar. Nós somos formalistas demais. Não é sempre você diz isso? A pergunta que eu me faço é a seguinte. Por que para alguns existe o formalismo e, neste caso, o formalismo se passa por atrás? Essa é uma questão que me levanta. Gente, pelo amor de Deus, não estou de maneira nenhuma defendendo nada. Mas, quero continuar. Se fala que se pegou dinheiro para comprar votos. Nós sabemos que no governo de Fernando Henrique, ele se reelegeu com as compras de votos. Me entende? Não vamos estar constantemente sempre sustentando isso. Em algum momento tem que se cortar. A mim me parece que é importante que se faça isso. Só que eu me levanto essa questão. Porque em alguns casos de uma maneira, em outros casos de outra. E uma questão que queria retomar. A mim me parece que o problema das cadeias brasileiras, o outro dia vi uma reportagem, inclusive com uma socióloga, não se trata tanto só daquela coisa que colocava Belmiro, que no lugar de 30 tem 150, sino que as cadeiras não são mais públicas, a maioria são privadas, são terceirizadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nas cadeias, quem domina dentro não é a polícia, nem o terceirizado, não, são os bandidos. Então, que me estão falando de cadeia? Nós temos que reformular tudo isso, é muito além de simplesmente fazer uma ou duas cadeiras Construir mais. penitenciária, né? Sabe? Nós deveríamos construir, pela quantidade de presos que tem no Brasil, que se calcula de 1.000 presos por mês, nós deveríamos estar construindo no mínimo 2 cadeiras mensais para poder colocar todos os presos que estamos... Com a mesma velocidade que estão construindo estádios para a Copa, né? Ah, não, isso é outra coisa. A grana que fica para a empreiteira é outra, companheiro. Falta 240 Agora, mil vagas. Belmiro, Exatamente. nessa questão do julgamento do mensalão, acabou virando de novo um fla-flu, um atletiba, quer dizer, a questão de que, porque foram os membros do PT que foram, o julgamento que a direita e a imprensa estão fazendo, então ficou de novo um clima de disputa futebolística, né, nessa... Agora eu queria, antes de responder você, voltar a um problema que o Hugo levantou. Essa questão da responsabilização sem prova, ela existe no Brasil.
Existe uma figura jurídica chamada responsabilidade invigilando. O invigilando é a tua obrigação de vigiar o teu subordinado. Okay. Eu, quando era diretor do Bamerinos, uma vez fui processado pelo Banco Central porque um subgerente da agência de Passo da Areia, em Porto Alegre, cometeu uma ilegalidade. E nós que tínhamos 140 mil, tínhamos 40 mil funcionários, eu fui responsabilizado pelo erro do subgerente. Ah, não, o senhor é obrigado a policiar os seus... Me permite uma coisinha, eu concordo, estou de acordo, eu sei disso aí, porque mais de uma vez discutimos isso aí. E Lula, como fica? Exato, mas agora eu acho. Eu acho o seguinte, eu acho que essas coisas todas, o processo social, ele é um processo de idas e vindas, quer dizer, você, a cada dia, o que se chama em direito, formação de direito positivo. Essa história, não, nunca fizemos, agora passamos a fazer. É mais ou menos como dizia... Assim caminha a humanidade. É como assim caminha a humanidade. É como dizia o Gandhi, né? Perguntaram, mas como é que o senhor ontem disse uma coisa e hoje disse uma coisa contrária? Ele disse, porque de ontem para hoje eu aprendi uma coisa nova. Quer dizer, nós aprendemos, num certo momento, que nós não podemos continuar com esse sistema duplo, em que você penaliza o cara que rouba uma galinha, eu não estou exagerando, já teve gente em São Paulo que passou 7 meses na cadeia porque roubou uma lata de goiabada, né? E, por outro lado, você deixa o cara fazer um assalto de 100 milhões de reais aos cofres públicos e diz assim, mas ele não aparece em nada. Ele não aparece em nada porque, se ele tiver o mínimo de inteligência, ele não vai aparecer em nada, né? Os grandes ladrões não roubam com papel passado. Eles chegam lá, tem toda aquela entourage para fazer isso para eles. Agora, essa reação do PT é esperada. Esse os advogados chamam isso de jus esperneandi, né? Eles estão esperneando. Agora, de novo, o que vai ser didático nessa história, vai ser pedagógico? É que agora vem o julgamento do seu Eduardo Azeredo em São Paulo, em Minas, que é do grupo do Fernando Henrique Cardoso e que possivelmente vai se beneficiar, entre aspas, desse precedente. O seu Eduardo Azeredo pode se preparar para uma boa pena também, porque o caso dele é igualzinho ao caso do Zé Disseu. Na verdade, seria a origem, né? É a origem, inclusive é a matriz, de onde foi tirada a tecnologia. Você acredita nessa... Como é que você vê, Mário Negrão, essa questão da politização daquilo que deveria ser tratado realmente como apenas um crime? Porque, na verdade, assim, quando você fala, você trata de um crime, você utiliza o Código Penal, né? Agora estão tratando isso de uma forma política. É possível despolitizar essa discussão? Mas, primeiro, eu concordo com o Bamerinos nesse termo ali que eu gostei, que é o jus esperneante, porque é absolutamente esperneante mesmo esse negócio. Porque eu estou torcendo para que venha logo o Mensalão Mineiro, né? Porque assim já cremam eles lá também, e ninguém pode ficar falando agora que está com perseguição política, né? Que até o Zé Disseu até já fez uma camiseta, golpe das elites, né? Quer dizer, eu acho que além de jus esperneante, é jus nauseante, né? Porque é uma das coisas que tem desse lado da nossa vida política brasileira, esse argumento de elite que já está tão chato, né? Parece assim... Das elites. Parece assim algumas músicas sertanejas, né, que não vão mudar nunca mesmo, né? Então fica aquele argumento chato, nauseante, repetitivo, né, com essas elites... Desculpe a grosseria, música de corno, né? Música de corno, né? E é uma falta de imaginação absoluta nessa argumentação, porque sempre são essas elites que vêm e que vão e ninguém sabe nem onde é que estão. E é curioso que eles viram elite, né? Agora eles são elite e falam das elites. Então... Eu acho que isso é muito chato. Outra coisa que eu acho, que eu quero pegar um gancho aqui do Bamerinos também, é essa história de como é que funciona a jurisprudência. Que nós temos essa herança do direito alemão, não é? Em que você tem uma Constituição extremamente vaga, assim, construída em termos de princípios, mas a nossa jurisprudência não é como a americana, que é consuetudinária, quer dizer, aquilo vai acontecendo. Nós temos um procedimento para isso, e esse procedimento foi o STF. Então, mas, na realidade, com todo respeito, a Constituição é herdada aos ingleses.
porque o direito constitucional é algo profundamente inglês. Não, eu sei, eu estou dizendo que a nossa não é assim. A nossa Constituição é da alemã, da portuguesa e da espanhola. Né? E, além do mais, ela é neoconstitucional, quer dizer, ela segue princípios realmente originais. E existe ali, se você pegar um livro qualquer deste de direito constitucional, existe, eu imagino que mais de 100 recursos que existem para regulamentar claramente isso, né? Como que a jurisprudência funciona. A jurisprudência não é aleatória, a jurisprudência é procedimental. Existe um procedimento e ela é respeitada e funciona bem aqui. Né? Então, nesse ponto, eu achei que foi ótimo. Eu acho que, para mim, o que me nauseou foi esse efeito Levan-Toffoli. Né? O efeito Levan-Toffoli foi assim, isso que está me enchendo, usando o português, que está me enchendo o saco, entendeu? É essa história de que, uma vez que fez-se todas as penas e a gente viu que eles foram condenados, aí deu aquele alívio, aí começa a coisa do brasileiro, que é essa relativização constante, entendeu? Essa relativização nauseante. E esse foi o efeito Levan-Toffoli, né? Quer dizer, sentam os dois lá e começam a relativizar tudo. Mas podia ser assim, mas espera aí, calma, não é bem assim. E foram relativizando até que conseguiram. Né? E aquilo ali, mais ou menos, que arrefeceu aquela fúria de justiça que todo mundo estava atrás, entendeu? E ficou mais uma pizza, de novo, entendeu? Então, aquilo foi absolutamente irritante, entendeu? E mais irritante ainda que foi dentro da maior elegância procedimental que você pode imaginar, do Lewandowski. O velho formalismo brasileiro. Para encerrar esse bloco, você acredita que a gente pode vislumbrar daqui para diante uma mudança nos hábitos na justiça brasileira, na forma dela condenar as pessoas, principalmente as pessoas que cometem crimes político-econômicos? Vamos tucanar a roubalheira política? Eu acho que, antes o Belmiro colocou que agora vem Azeredo. Se nós unimos este primeiro ponto, este primeiro significante, a um novo significante que seria Azeredo, de outro partido político, eu vou começar a acreditar que alguma coisa nova está acontecendo. Mas vai acontecer. Não? Tomara. Calma. Menos poliana. Eu quero esperar. Mas se isso acontecer, teria acontecido se, por exemplo, quando lo condenaram a Collor, que roubou como um louco, ia preso. Não, lo libertaram. Então, não teve continuidade. Ficou no meio do caminho. Agora temos uma possibilidade que se confirme. Se isso se confirmar, eu acho que nós podemos abrir uma nova etapa, como colocava antes o Belmiro. E espero que você esteja certo. O que eu quero saber se cumpre. Claro, não. Cumpre, o problema porque condenar sem cumprir, condenar Antes não condenar, antes não processávamos. Sim. Agora processamos. Claro. Antes não condenávamos, agora condenamos. Agora nós vamos ficar nos masturbando, saber se eles vão cumprir ou não vão cumprir. Não é masturbar. Espera. Se você condena e não cumpre, então para que condenar? Eu acho que o fato de ser condenado e que tenham que ejaculação precoce, sean condenados e, por exemplo, a cumprir semiaberto, que também não é nada agradável, com todo respeito, já seria, para mim, seria uma conquista muito grande. Não, e a uma pena? conquista muito grande. Sinceramente, eu sou um cara muito negativo, vocês sabem, mas quando aparecem esse tipo de coisas, a gente tem que saber valorizar. Não, eu quero dizer uma coisa. A pena é a concretização necessária da condenação. Senão a condenação vira uma coisa palhaçada, é um travesti. Olha, aqui, olhar brechtiano é um texto... No segundo bloco você fala sobre olhar brechtiano. Que todo crime será condenado. Para que condenar se não tiver pena? Só lembrando uma frase do famoso... Não todo, você vai ver que não se condena todo. Só lembrando uma frase do famoso Dr. Samuel Johnson a respeito do valor didático dessas coisas. Nada aguça mais a mente do que a visão do patíbulo. Sim. Essas pessoas agora, quando olharem e virem o patíbulo na frente, vão ficar bem. É isso que eu quero dizer. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as eleições americanas. É só um instante. Cadeia é pior. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Como eu havia prometido no bloco anterior, nós vamos falar sobre as eleições americanas, mas não exatamente sobre a reeleição do Barack Obama, Hugo Mengarelli.
Mas durante essas eleições, porque as eleições americanas elas não são tão simples assim, elas Não, também são são bem complicadas. plebiscitárias também, elas são acompanhadas de plebiscitos. E na última eleição, 2 estados aprovaram o uso da maconha como forma recreativa, os estados de Washington e Colorado. Que é até um estado conservador, mas de qualquer forma, já são 12 estados americanos que aprovam o uso da maconha como fins medicinais e agora esses 2 com uso recreativo. Né? Quer dizer, o cara tem o direito de ficar chapado. Exatamente. E sorrir. E sorrir. And smile. Isso parece que, embora sejam leis estaduais, e as leis estaduais nos Estados Unidos elas são muito respeitadas, quer dizer, a Constituição Federal, às vezes, os presidentes eles têm medo de fazer cumprir a lei federal sobre a lei estadual, porque os estados realmente eles têm muita autonomia, então é capaz que isso acabe virando uma tendência, e uma tendência que pode se espalhar para outros estados. Para os Estados Unidos fica uma situação complicada, doravante, você cobrar dos seus parceiros latino-americanos a repressão ao tráfico de drogas, já que você está admitindo dentro do seu próprio território o uso para fins recreativos. Quer dizer, essa eleição americana ela vai ter um desdobramento curioso para o resto do mundo no que diz respeito às drogas. Bom, mas isso não seria nenhuma novidade. Eles nos mandam a levantar as taxas arancelarias do país, liberar nossa economia, mas, no entanto, eles, quando se sentem meio apertados, colocam todo um sistema defensivo que não entra nada. Estou errado, Belmiro? Você que entende um pouco mais que eu de economia. Eles são um exemplo do padre. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Não é famoso mau padre, não nesse sentido. É isso, Isso foi toda a vida. Levantaram uma democracia que eles nunca tiveram, que tiveram uma democracia muito mais recentemente. Foi um país racista até os anos 70. Tinha lugares que os negros não podiam votar, até os anos 70, quando eles sempre foram um monumento da democracia e da liberdade. Então, a mim não me surpreende que façam isso. Entende? Ou seja, claro que se a gente vai pegar a maconha como uma droga, existiu um estudo aqui na Universidade Federal, faz uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que a maconha é menos prejudicial que o cigarro, que a bebida, que tudo isso. Entende? Tudo isso eu nunca fumei. Aliás, uma vez me passava a maconha, quase vomito. Tem um gosto horrível. Eu não sei como conseguem fumar isso. Então, o que é isso? Eu pensei que era cigarro. Que diabo é aquela porcaria? Então, tudo bem. Eu sou muito careta nessas coisas, mas o que eu me ponho a pensar, por isso que tinha uma pessoa aí que falava outro dia que se ganhava Roma e se ganhava Obama, para ele a diferença não era muita. Porque eles têm uma posição já há muito tempo nesse sentido e parece que é difícil nós podermos olhar isso. Nos custa olhar, me entende? Sempre parece que os norte-americanos estão lá em cima. Claro que tem coisa maravilhosa. Caramba, tem coisas que funcionam lá. A justiça, por exemplo. Me entende? É verdade que são mais negros que brancos que vão às câmaras da morte. Mas, de todos modos, quero dizer, a justiça tem uma aproximação muito maior que a nossa aqui. Com o que poderia chamar-se justiça. E é muito mais célere e objetiva, né? Exatamente. Agora, nós temos uma questão aqui que é a seguinte: nós somos muito serviçais e não somos capazes de enfrentar isso. Será que vamos enfrentar isso agora? Que nos obrigam a atacar as drogas? Claro que essa questão seria uma outra discussão, se teria que liberar-se ou não as drogas. É uma outra discussão. Mas nos obriga a isso enquanto eles... Me pergunto o seguinte, mas será realmente que a preocupação dos Estados Unidos é combater a droga ou colocar bases militares nos países onde a droga está funcionando? É uma pergunta que me faço, não? Porque tem 19 bases em torno da Venezuela, em lugares onde a droga não é muito importante. Eu vejo sobre outro ângulo, eu vejo assim, né? Não entrando nesse mérito aí, eu vejo sobre outro ângulo. Primeiro, isso faz parte, tem 2 princípios envolvidos, eu acho aqui. Primeiro, um princípio, que é a separação do usuário do traficante, né? O que significa um tratamento diferente de um e para o outro, né? E esse tipo de raciocínio que prevalece lá favorece
esse tipo de pensamento, que você não pode embolar o usuário com o traficante. Quer dizer, não é o fato que o sujeito está usando que ele é bandido, né? Ele é muito mais vítima até do bandido do que colaborador. Isso é uma coisa que discute-se desde o tempo do Coronel Nascimento, né? Que tem a visão contrária, que o playboy é tão criminoso quanto tal. Isso é uma outra discussão que talvez valha para outro dia ou talvez para outro momento aqui, né? Isso é uma coisa, né? Que precisa ser discutido. E eu acho que quando eles reprimem lá e aqui e em qualquer outro lugar o tráfego, o plantio e essas coisas todas, esse espírito está prevalecendo, que é diferente do espírito do Uruguai, né? Onde o Estado já se apropria até de tudo, né? Do plantio e de tudo, e já faz daquilo um commodity, né? E vira a mesma coisa que milho ou trigo ou qualquer coisa assim, o que eu acho mais assustador ainda, né? Então, esse é um princípio. O outro princípio foi o que, eu acho que esse plebiscito refletiu também uma outra coisa importante, que foi a própria razão de ser dessa eleição, que foi o liberalismo de Locke, né? Quer dizer, o liberalismo individual de cada um, né? Que veio do Mitt Romney, né? Que seria que a liberdade individual de cada um, o direito de ir e vir, e de fumar o que quiser, beber o que quiser, ou falar o que quiser, é problema exclusivamente do indivíduo, e o Estado deveria proteger isso, né? Ou a visão, e a prática, né, a praxis lá do Obama, que é essa coisa mais russoniana, né, em que não é bem assim não, que existem algumas coisas que transcendem o indivíduo e o Estado sai prejudicado. Eu acho que essa eleição foi about that, né, foi sobre isso, né, e acabou prevalecendo historicamente nos Estados Unidos esse tipo de pensamento, né, que não, o indivíduo não é mais importante que o Estado. Agora o Estado passa a ter uma dimensão maior. Eu acho que foi isso que estava em discussão lá. Agora, com relação à maconha, é o seguinte. Primeiro, você deve ter fumado maconha paraguaia, né? Eu? Nunca fumei maconha. Não, quando você falou que não usou, porque eu estou brincando. Porque, assim, a maconha... Porque você Claro que eu conheço. Claro que eu conheço, e há muitos anos atrás já fumei sim, entendeu? E me arrependo muito, achei horrível e só me fez mal. Mas não por essas razões, por gosto ruim, né? Porque maconha faz mal. Maconha, isso é um mito, que maconha é uma coisa... E estou falando aqui como médico, né? Que maconha é uma coisa inócua, que o álcool faz muito mais mal e tal. Eu acho que isso é uma conversa que prevaleceu na década de 60, quando não havia pesquisas. Essa pesquisa que você citou, eu vi, e foi inclusive do Ministério da Saúde aqui no Brasil, né? A universidade fez isso. Não, mas foi ampliado aqui. Estudos modernos mostram que não. Maconha traz arritmia cardíaca, maconha conduz para infarto miocárdio, maconha induz para insucesso de trabalho, maconha induz para sonolência excessiva durante o dia. A pior coisa da maconha é a síndrome da desmotivação. E existe sim perda neuronal durante o uso da maconha reiterado, crônico e tal. Entendeu? Então, a maconha faz mal sim. Se é uma questão de quanto de maconha que se fuma ou não se fuma, aí é outra discussão para outro dia também bem longa. Questão de dosimetria. De dosimetria. Isso também leva a uma outra discussão mais profunda. Mas, assim, remete a uma discussão. Agora, dizer que maconha é inócua, não faz mal, e que é a mesma coisa que leite, não. Isso já é uma coisa já superada e já está bem estudado isso, e não se cai mais nesse tipo de armadilha, não. Então, eu acho o seguinte, pessoalmente, né? Eu acho que maconha é um problema psiquiátrico e médico e tem que ser tratado como tal. E não é crime usar, entendeu? Agora, é crime traficar, sim, entende? É crime traficar e eu acho necessária essa distinção entre um e outro. Não é? Porque senão leva a uma repressão do usuário. O tráfico nos Estados Unidos continua sendo, a droga continua sendo tratada como tráfico. Exatamente. Agora, o seu uso é que então não é questão de assim que lá está tudo bem, aqui não está. Não, eles estão perseguindo os criminosos lá do mesmo jeito que eles gostariam que perseguisse aqui. Mas o usuário usuário é usuário, criminoso é criminoso. Exatamente. Quer dizer, esse é o negócio. Então, meu amigo, como é que você vê essa questão dos Estados Unidos agora terem alguns espasmos mais arrojados, mais liberais em alguns estados? Essa discussão me lembra o Heraldo Vidal Correia, nosso querido juiz federal, que dizia que há certos assuntos e quem não está totalmente confuso está mal informado. Não é? Eu estou mal informado e eu estou relativamente bem informado para estar totalmente confuso. Eu acho que isso que os dois levantaram é muito importante realmente. Essa discussão a respeito da descriminalização das drogas
está sendo levado muito para o lado light, quer dizer, o direito de você consumir a droga. Isso na Holanda já é assim praticamente. Sim, não, inclusive com você droga pode mais frequentar pesada. um café que você pode fumar maconha, o Tem cara vários pega blends você, de hein? maconha, tem vários blends, Tem né? Tem blends, classificação, você tem escolhe tudo isso, maconha né? Alguns amadeirada. com gosto melhor, outros... né, tem frutada. Uns paraguaios, tem maconha com mentol, inclusive, baixos teores. né? frutada. É frutada, com notas de terra úmida. né? Certo? Então, eu acho que essa é uma discussão que não devia estar sendo levada para esse lado. Ela devia estar sendo levada exatamente para o lado médico e para o lado social. Para saber efetivamente qual é o tipo de impacto social. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, o álcool é uma coisa tão perigosa quanto a maconha. Sim. Né? Uma pessoa que se embriaga e mata alguém no trânsito, uma pessoa que se embriaga e pega um revólver e dá um tiro no outro, é uma pessoa que está fora de si. E eu não acredito que a maconha seja tão inócua ao ponto de não deixar você fora de si. Não é Porque senão não teria efeito alucinógeno. Né? Agora, daí vem a discussão, daí aparece aquela coisa, né, os prós e contras e papapá, mas eu acredito que esse é um assunto que não deveria ser tratado na base de plebiscito, porque o plebiscito, ele significa popularidade de alguma coisa, mas a popularidade não significa que essa coisa seja justa, razoável ou que tenha aqueles atributos da razão substantiva. Se é alguma coisa que é boa, verdadeira... É o velho princípio. Se 100% das pessoas aprovam uma besteira, ela não deixa de ser uma besteira porque foi aprovado por 100% da população. Exatamente. Né? Então, eu tenho, em relação à questão da liberação de drogas, uma experiência pessoal, não que eu nunca tomei nenhuma droga, nem fumei maconha, mas eu vi em Zurique, quando o condado lá, a autoridade pública, resolveu pegar uma ilha no centro da cidade. Uma praça, e, né? É uma praça, né? Um parque. Um parque que fica numa ilha, no meio do rio. E resolveram transformar aquilo num território livre para consumo de droga. Era uma coisa que doía em você, você passava por cima por um viaduto que tinha em cima, você via as pessoas vomitadas, jogadas no chão, chapadas, mas não foi só isso. Passados alguns meses, eles tiveram que voltar atrás desse experimento social, sabe por quê? Porque os mais violentos estavam assaltando e matando os usuários mais pacatos para roubar as drogas. Então a polícia disse, nós fizemos um troço lá para exatamente descriminalizar a droga, e o que aconteceu? Os mais poderosos iam lá e matavam o pobre coitado do usuário mais pobre para poder roubar dele a dose de cocaína ou Guardadas as devidas proporções, é o que já acontece nas cracolândias, né, que existem no Brasil. São territórios onde a polícia acaba não entrando, as pessoas. Você vê no Rio agora, coisa horrível, chega lá o pessoal da assistência social e passam centenas de pessoas correndo pelo meio da Avenida Brasil. São questões muito complexas. Vamos voltar à questão original, que deveria ter aberto, que a questão é a seguinte. Bom, Barack Obama reeleito. Você gostou disso, Hugo Menguele? Embora você não seja eleitor norte-americano? A gente, eu pessoalmente gostei, não vou negar isso aí, ou seja, mas aletargar um pouco a definição, porque eu não sei até onde a situação nos Estados Unidos pode ser viável para esse Obama, que no começo se colocou e começou a mudar no meio do caminho. Por exemplo, quando ele assume a primeira presidência, ele assume com uma série de pessoas que não apareciam nos lugares fundamentais. Por exemplo, toda a parte econômica, todo pessoal relacionado à crise de 2008. Ou seja, não saiu da situação, ficou dentro do esquema. Você muda, como se chama, muda o cachorro, mas a coleira continua, é a mesma. Então, por isso, se fala politicamente, o cara teve toda essa questão da saúde pública, enfim, alguns realmente com muito peito enfrentou, mas eu não vejo que a situação no Médio Oriente está se
Mas eu acho que é ligando a uma interessa para situação. todo mundo. Assim, Como? Acho que essa é a questão que interessa. Quer dizer, o que nos interessa se Não, a questão é essa. O mundo está mais seguro com Barack Obama reeleito e não um republicano apoiado por Tea Party? Em parte parece que sim, mas não sei se totalmente. Porque quando ele tem que falar sobre Iraque, tem que falar sobre Síria, tem que falar sobre o Medio Oriente, gente, me desculpe, ele não se diferencia de nenhum republicano. Ele é muito claro nesse sentido. Então, eu não saberia o que dizer neste momento, honestamente. Por quê? Porque, olha, gente, eu não estou esperando nada bom com tudo o que está girando por aí. Não? A coisa no Medio Oriente está muito delicada. Muito delicada. Todos os movimentos populares nesses mais países... delicado do que nunca, né? Exatamente. E todos esses países, supostamente, que conseguiram uma abertura democrática, como Egito, Tunísia, todo isso, não há condições. Não há condições. Mário Negrão, a reeleição de Barack Obama deixou você mais otimista? Você que normalmente é otimista? Sim, deixou muito. Antes disso, eu queria fazer uma introjeção assim, bem pequenininha, assim, que como médico, eu acho que eu tenho o dever de me pronunciar bem claramente sobre maconha. Né? Só quero dizer uma última coisa sobre isso, que qualquer pessoa que contempla usar ou usa deveria fazer só a pergunta: por que eu quero ficar assim? Né? Porque eu acho que isso é que é a raiz da questão. Por que eu quero ficar intoxicado desse jeito? Por que eu escolhi... Por que eu quero me chapar? Por que eu quero me chapar? Só isso que eu quero dizer, porque eu acho que é aí que está o essência da coisa. Agora, voltando para as eleições. Eu acho assim, primeiro, acho que nós como brasileiros, eu como brasileiro, vou falar de mim, eu como brasileiro preciso assim, cuidar muito de mim para eu não falar do governo dos Estados Unidos como se estivesse no Brasil. Né? Que nós aqui temos uma democracia presidencial e etc e tal no nome, mas o que nós tivemos mesmo foi um regime bem populista e beirando ao totalitarismo bem próximo, né? E estamos nos livrando disso um pouco agora. Totalitarismo Mas espera, deixa eu terminar. Porque, não, o Lula mandou e desmandou aqui, entendeu? E o legislativo é muito fraco, tímido, pífio, tanto é que por isso que o judiciário cresce tanto aqui. Tem tanta importância e começa a se meter em coisa até que não devia. Né? Enfim, então, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos o que existe é uma normalidade democrática muito boa. O Barack Obama foi eleito e ele tem essa visão peculiar que ele tem de política, mas o Congresso, né, o Senado e a Câmara dos Representativos ainda tem uma predominância republicana muito grande, existe equilíbrio de poder lá. O Obama não faz o que quer, não. Entendeu? Ele não faz o que bem entende, demite... contrata, legisla, faz o que ele quer. Lá, então, você sabe, não dá para comprar voto. Né? Não, ele tem que respeitar. O Tocqueville chamava de checks and balances. Checks and balances. Existe ali um equilíbrio, não vou dizer perfeito, não vou dizer perfeito, que nada é perfeito, mas é um equilíbrio assim, que leva a uma estabilidade e que não importa, assim, importa muito que Obama tenha essa visão mais digamos, russoniana, né, do que é democracia e do que não é, mas ele não está livre para fazer tudo o que quer, como acontece aqui, não. Ele não vai fazer tudo o que ele quer, nem vai suportar quem ninguém mais suporta, só porque ele é o presidente. Né? Então, eu acho que aquilo ali foi uma celebração da democracia. Né? Quer dizer, os ideais do Thomas Jefferson, os ideais que iniciaram aquela república, continuam predominando até hoje no país. Existe uma sensação de equilíbrio, de segurança. Então, lá as coisas estão seguras. No resto do mundo eu não sei tanto não, né? Porque o Barack Obama não mostra o mesmo apetite. Né? Eu não classifico no mesma sacola o apetite que o Bush tinha, né? Ou que os Bushes tinham de interferir no mundo, de ser imperialistas, como uma coisa exclusivamente do Partido Republicano. O Partido Republicano é muito mais complexo, lá existem muitas subdivisões, não é todo republicano que é daquele jeito. Né? O Mitt Romney, eu conheço pouco dele, mas o pouco que eu li mostra que ele não é outro Bush como as pessoas temiam, não. Ele não é um indivíduo assim. E eu acho que essa era imperial americana já está acabando. Né? E você vê que agora no Oriente Médio, o Obama até tem uma oportunidade, devia ter até se ele fosse um bushiano, coisa, ele já estaria interferindo com o Egito muito mais intensamente. Não, com o Egito, agora, com esse conflito dessa semana, esses dias agora, porque existe uma ameaça ali que se quebra um pacto antigo, a hegemonia do Oriente Médio pode acabar de uma hora para outra ali por causa disso. E o Obama não tem esse apetite de se meter lá, não. Né? E eu acho que o Mitt Romney também não teria, porque isso já está estabelecido. Então, eu acho assim, parabéns para a democracia, em algum lugar dá para ver. Tomara que a gente tenha frutos positivos disso, Belmiro Valverde.
Eu sou um obamista juramentado, né? E eu acredito, né, só ficando nessa questão da segurança do mundo, você sabe qual é a sensação que eu tenho? Aliás, não é a sensação porque isso tem até sido publicado. É que os Estados Unidos rapidamente estão mudando de prioridade. A prioridade estratégica dos Estados Unidos é conter a China hoje em dia, não é mais o Oriente Médio. O Oriente Médio, para eles, hoje em dia, é um fornecedor de petróleo. Enquanto o Mar Vermelho estiver aberto, ninguém chegar lá no Estreito de Hormuz, ninguém bloquear os carregamentos de petróleo do Iraque, do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, está tudo muito bem. Eles não estão mais ligando, a democracia, querem lá o Iraque, não briguem tanto aí, se brigarem, briguem entre vocês, mas não deixem. O problema deles atualmente é a China, e isso está ficando bem claro, porque eles, inclusive agora no próprio orçamento federal, eles revelaram claramente isso com a redução de gastos militares, né? E a transposição de gastos para a área da Marinha, que é a área mais importante para conter a China. Então, eu acho que o mundo vai ficar mais seguro, porque os Estados Unidos vão abandonar essa enorme ficção que é o Oriente Médio, que começou com ingleses depois do fim do Império Otomano. E o Oriente Médio, que era fundamental, o óleo, não sei o quê, hoje em dia tem pré-sal, tem isso, tem aquilo, tem Venezuela, tem reservas, Mar do Norte, tem Noruega, e eles estão convencidos de que o problema deles basicamente não mexam no petróleo, o resto tudo pode fazer o que vocês quiserem. Podem lá se decapitar, se matar. Eu já adiei todos os meus planos de conhecer as pirâmides do Egito, porque a situação vai ficar muito complicada para turista lá. Sim, e, lamentavelmente, não vou ver as pirâmides não vão sofrer muito por causa disso. Né? A Esfinge não vai chorar em minha homenagem. Lágrimas de pedra. O que ele vai fazer, né? Irei para a Disneylândia e irei ao Epcot Center para ver como é que eram as pirâmides do Egito. Ou aquele hotel em Las Vegas. Ou Las Vegas, Bom, para encerrar o Megarelli, hora do reclame do já que Megarelli. Falaram de Las Vegas, Walt Disney, nós estreamos uma peça, um olhar brechtiano, onde traz uma questão que é o que eu falava, a coleira. Dá para levantar de novo? Sim, a coleira. Ou seja, a coleira em que nós vivemos hoje, onde a política está praticamente sujeita a essa coleira. Por isso te falava, Mário, que não se trata da mudança de pessoas, se trata fundamentalmente de um sistema hoje que é autoritário. O sistema do mercado é autoritário. Não é Lula, não é isto, não Obama e quem for. São efeitos. É impressionante como o texto de Bertolt Brecht, escrito no ano 26, 27, 30 e pouco, tem uma atualidade monstruosa. Eu escrevi um texto que é a narradora que une os vários textos de nosso querido e grande poeta Bertolt Brecht. Estaremos daqui hoje até dia 16 de dezembro, sexta e sábado 20 e 30 e domingo 19 e 30. 5 semanas estaremos com este espetáculo, onde a gente faz... O endereço? O endereço é o TUNE, o Teatro Experimental da Universidade Federal do Paraná, no edifício central da universidade, nosso querido símbolo de Curitiba. Nós estamos aí esperando sua participação. Todos os dias? Sextas e sábados, 20 e 30 e domingo, 19 e 30 horas. Tá? Muito bem. Então, esperando a presença de todos. Não? Quer rapidamente? Não, tá bom, suficiente, queria só falar isso. Só uma sugestão assim, que eu acho que tanto para o Brecht quanto para gurus indianos devia se contratar um fonoaudiólogo só para ajudar as pessoas a pronunciar o nome, né? Porque eu nunca consegui falar. É Brecht. Bom, eu consigo falar Brecht, olha, tá vendo? Mas na Alemanha tem duas pronúncias. Diz que o sul é Brecht e o norte é Brecht. Não sei se Tem que ser asmático esse Brecht. Tá bom, Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. E até semana que vem com mais um programa Cobras e Lagartos. Até lá.